você que vai fazer o concurso para a Câmara de Santos Dumont, edital publicado, você já viu? Pois é, a banca organizadora é o Instituto Consulplan. Nós temos 7 vagas, temos vaga para fundamental, médio e superior. E a remuneração vai até R$ 3.700. Veja que a inscrição vai de 19 de dezembro até 19 de janeiro e a prova acontecendo dia 26 de fevereiro. Vamos estudar? Pois é, eu sou a professora Zezé Barino, eu trabalho há 39 anos com concursos públicos e trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português, e é também aquela que mais reprova em concurso público. Vamos conversar um pouquinho sobre o edital e eu vou fazer também com você algumas questões da Banca Consulplan para você poder conhecer como vem a sua prova, certo? Então vamos lá. Bem, eu coloquei aqui, primeiramente, qual é o conhecimento básico exigido para esse concurso. Então, eu coloquei aqui, ó, nível superior, coloquei aqui nível médio e coloquei nível fundamental. Você vai observar que o que está marcado de amarelo é basicamente o que é comum nos 3 editais, em roxo, em rosa, em verde e em azul. É lógico que nós temos uma prova de nível superior com uma dificuldade maior dentro de um texto, né? O nível de questões e menos um pouco em nível médio, menos um pouco em nível fundamental. É natural isso. Vamos fazer aqui uma análise do nível superior para você observar. Veja que dizem aqui, compreensão e interpretação de textos. Então, não é apenas a compreensão, ou seja, apenas entender o que está escrito, mas é necessário que você faça a interpretação, ou seja, a leitura daquilo que está pressuposto, do que está subentendido dentro daquele texto. Você vai perceber que, inclusive, o próprio enunciado pode gerar uma questão de compreensão ou interpretação, o que facilita muito para você saber se aquela resposta está escrita ali ou não dentro do texto. Veja que nós temos aqui também a questão de denotação e conotação, ou seja, o sentido real, literal, ou conotação, o sentido figurado. Temos que perceber isso na prática dentro de um texto. Claro, se eu digo o fogo queimou a casa, tá? Esse fogo aí é um fogo no seu sentido real, literal. Agora, se eu digo o fogo da paixão o consome, isso é um sentido figurado. Certo? Aqui também aparecem as figuras de linguagem. Então, aqui nós temos metáfora, metonímia, comparação, eufemismo, são muitas figuras. E existem sempre pequenas particularidades aqui dentro. Por exemplo, qual a diferença que existe entre uma metáfora, né, e uma comparação? Se eu viro para você e falo, ele é um leão, isso é uma metáfora. Mas se eu disser que ele é como um leão ou tal qual um leão, isso vira uma comparação, viu? Basta você observar se o conector que vai indicar essa comparação, ele vai estar expresso ou não. Se estiver, é comparação, se não tiver, é metáfora. Viu? É assim que o concurso pega a gente. Também temos aqui a questão da tipologia textual. Você sabe reconhecer se um texto é narrativo, descritivo, dissertativo, né? Se esse texto dissertativo ele é um texto argumentativo ou nós temos um texto expositivo? Você sabe o que é um texto injuntivo ou de injunção? Pois é, você pode não conhecer esse nome, mas se eu falar o outro nome, você vai conhecer. É o mesmo que texto instrucional. Então, quando você tem, por exemplo, uma receita de bolo, está dando uma instrução de como você deve preparar o bolo. Isso é um texto instrucional ou injuntivo. Tá vendo? É assim que a gente aprende com facilidade. Coesão e coerência, isso aqui é sempre muito cobrado em provas de português, e isso está, às vezes, bem marcado aqui nas classes de palavras. Por exemplo, você usa um este, um esse ou um aquele. Quando você usa o este, o esse ou aquele, tá? Você está marcando algo que já foi mencionado ou que será mencionado? Algo que está próximo ou distante? E o uso do pronome relativo? Quando eu uso o cujo, por exemplo, quando eu
posso usar onde? E quando eu uso aonde? E de onde? Pois é, a gente tem que saber isso tudo e de uma maneira rápida. Não dá tempo da gente ficar perdendo muito tempo na questão, não. Outra coisa aqui dentro que é muito cobrado é o uso de conjunção e preposição, tá? Você vai ver que trocar uma conjunção por outra sem alterar o sentido, isso determina essa coesão e essa coerência. E não são só essas classes de palavras, são várias tantas classes de palavras, porque nós temos 10 classes. Então, quando eu falo, por exemplo, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. São 10. Se eu pego, por exemplo, pronome, eu tenho que saber, por exemplo, que se trata de um pronome pessoal, mas que aquele pronome pessoal é oblíquo átono. E aí eu tenho o e o lhe. Quando eu uso o e e o lhe? E eu uso isso daí em próclise, mesóclise ou ênclise, quer dizer, antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Eu só peguei pronome. Imagine a quantidade de assunto importante que tem para estudar aqui dentro. Inclusive, o uso de verbo, a correlação verbal. Por que eu tenho que usar ali o indicativo e não o subjuntivo ou o imperativo? Mas não adianta ficar pegando uma gramática e ficar comendo o livro, não. Você precisa focar no interesse da banca, naquilo que a banca de fato cobra da gente. Antes de eu passar para a sintaxe, veja que aqui tem a significação das palavras, que é a semântica. Toda vez que aparecer o termo semântica, quer dizer sentido. Então, será aquilo que se refere ao sentido. E você só pode olhar o sentido, quer dizer, o significado de uma palavra, se você observar a semântica, tá? Se você observar sempre o contexto, ou seja, a situação na qual aquilo ali se insere. E veja que aqui também se fala em estilística. Muito de figura aparece dentro de estilística. Por que o autor opta por aquela construção e não por outra? Veja que aqui dentro também a gente tem a sintaxe. Então, tanto tem a sintaxe da oração, quando a gente estuda as funções, então tem sujeito, predicado, né, o complemento verbal, que é o objeto direto, indireto, direto e indireto, o complemento nominal, a disjunta de nominal, a disjunta de verbial, o aposto, vocativo, agente da passiva, predicativo. Pois é muita coisa, sim. Mas como que você faz a diferença, por exemplo, de um vocativo para um sujeito? Sabia que tem uma dica rápida para você perceber isso? Pela própria pontuação que se usa, tá? O sujeito nunca é separado da oração por meio de vírgula. Agora, o vocativo sempre é, ou vírgula ou exclamação. Sempre vem isolado. Percebeu? Você sabe a diferença de um complemento nominal para um adjunto adnominal? Pois eu garanto para você que é muito fácil, tá? E temos aqui o período, ou seja, quando a gente tem um período composto, por exemplo, quando a oração é coordenada, quando a oração é subordinada adverbial e subordinada adjetiva, e a oração é subordinada substantiva? Pois é, cada oração tem uma característica que você bate o olho e você identifica. E é claro, isso favorece você saber, por exemplo, pontuação, tá? Tanto as funções quanto a análise das orações. Então, vírgula, por exemplo, não é uma coisa que você põe ali porque você está com vontade. Claro que não, tá? Veja que nós temos aqui a concordância, que pode ser verbal ou nominal, a regência verbal ou nominal, o estudo da crase. Posso te contar uma coisa? É tudo. É você pegar uma gramática inteirinha e estudar a gramática inteira e ainda procurar por outros livros para estudar a compreensão e interpretação de texto, bem como a tipologia textual, denotação, conotação, figuras. Pois é muita coisa, tá? Então, por essa razão, já que a gente não tem nem tanto tempo para estudar para esta prova, porque nós temos que estudar o português, temos que conhecer a banca e temos que exercitar. Como fazer isso com tão pouco tempo? Pois é, eu preparei para você um curso de português em questões comentadas do Instituto Consulplan. Eu vou resolver com você 100 questões de português da banca que vai preparar o seu concurso aí da Câmara de Santos Dumont,
tá? Então, o que que você vai observar? Eu vou passar para você a prova, você faz a prova, você corrige, logo em seguida você assiste a minha aula, na qual eu vou explicar o conteúdo necessário para você fazer aquela questão e vou explicar para você as pegadinhas da banca, o que que você tem que tomar cuidado para você não cair. Bom, não é? Pois é, eu vou fazer isso com 100 questões, tá? Da banca especificamente. Bom, não é? Pois bem, você conhece essa banca? Então eu vou mostrar para você algumas questões dessa banca. Veja só, eu coloquei aqui uma prova de 2022 dessa Câmara aqui de Paraupebas para redator legislativo. Veja que essa questão diz assim: a correção gramatical, ou seja, não haver desvio da norma culta, daquilo que está determinado na gramática, e semântica, quer dizer sentido, não seria prejudicada se o trecho "mas ele foi mais forte que ela" nenhuma só vez olhou para trás fosse reescrito da seguinte forma. Então, o que que você vai observar? O "mas" foi alterado por outro "sim", por "apesar de", por "porquanto" e por "no entanto". E esse "nenhuma só vez" olhou para trás. Esse "nenhuma só vez" passou a "nem ao menos olhou", "nenhuma vez olhou", "pelo menos uma vez olhou" e "sequer uma única vez olhou", certo? O que que a gente vai observar? Se você estudar conjunção, tá? E nós trabalhamos com PDF, então eu terei um PDF para você estudar conjunção, que vai garantir para você bons pontos nesta prova. Então veja só, eu tenho aqui um mas é uma conjunção adversativa. Isso indica oposição de ideias. Adversidade, que a banca também chama de oposição, antagonismo, contrariedade, contraste, que quer dizer que uma ideia é oposta à outra. O que que ocorre? O outro sim, o que que ele significa? O outro sim, ele significa igualmente, do mesmo modo, tá? Então veja que quando eu falo igualmente ele é forte, isso aí não tem a mesma ideia de oposição daquele mas que apareceu lá em cima. Claro que não. E o apesar de? Apesar de é como se eu falasse conquanto, embora, ainda que. Isso que indica uma concessão, que é abrir uma possibilidade diferente da esperada. Ele estudou, ele não passou no concurso, embora tenha estudado, tá? Mas porque ele estudou da maneira errada, não é? Então, isso daqui indica concessão. E o porquanto? O porquanto quer dizer por quê. Então, isso seria uma explicação. Então, deixaria de ser um valor de adversidade, de oposição, e passaria a dar um valor de explicação. Claro que alterou o sentido. Agora, o no entanto, assim como o porém, o contudo, o entretanto, são conjunções adversativas. E lá em cima, o mas indica adversidade. Então, é claro que eu dizer mas ele foi mais forte que ela é o mesmo que, no entanto, ele foi mais forte que ela. Porém, ele foi mais forte. Contudo, ele foi mais forte. Só isso já faria você acertar a questão. Agora, se você for olhar o outro lado, quando diz nenhuma só vez olhou para trás, quer dizer, ele não olhou em momento algum. Na primeira diz, nem ao menos olhou para trás. Isso não quer dizer que não tem olhado nenhuma. Então, existe um sentido, mas não idêntico. Nenhuma vez olhou para trás. Ótimo, esse tem o mesmo sentido, mas o apesar de indica concessão. Pelo menos uma vez olhou. Aqui está dizendo que ele olhou, e não que ele não olhou. E o último, sequer uma vez olhou para trás. Sim, o mesmo sentido. Então, mantém aqui a adversidade e mantém aqui a ideia de que não olhou para trás.
Percebeu? Então imagine, eu vou explicar isso para você, vou atentar para você a esses casos e ainda vamos trabalhar com os PDFs, tá? Que sintetizam aquilo que você precisa saber. Veja agora esta questão aqui, que é uma questão também do Instituto Consulplan 2022 da Câmara de Unai. Foi para consultor jurídico, nível superior, foi uma prova aplicada agora dia 12 de novembro. Veja que diz o seguinte: textos cujas características pertencem à tipologia textual apresentada utilizam recursos argumentativos, ou seja, são textos argumentativos. São aqueles textos dissertativos que procuram argumentar, convencer, persuadir. E diz que tem como objetivo fortalecer a construção das ideias articuladas e expressas, ou seja, está ali defendendo um ponto de vista, tá? Então ele diz o seguinte: defendem, no caso, um ponto de vista. E diz, favorecendo a credibilidade em relação à abordagem realizada. Ou seja, você tem que usar aqui argumentos para comprovar que aquilo que você está defendendo ali é verdadeiro, não é? Então diz, tal fato pode ser constatado no seguinte trecho do texto. Por exemplo, uma das coisas que gera muita credibilidade num texto é o chamado argumento de autoridade. Por exemplo, quando eu estou trabalhando redação, eu mostro para os meus alunos que ao fazer um texto dissertativo, um texto argumentativo, é necessário que você use argumentos de autoridade. O que seria isso? Vamos supor que você está fazendo uma redação que vai falar a respeito de redução da maioridade penal, por exemplo. Então, você usa ali dentro a Constituição Federal, você usa ali dentro o direito penal, você usa a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você pode usar a LEP, né, a Lei de Execução Penal, você pode usar o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Porque quando você defende algo e você busca respaldo lá no ECA, por exemplo, ou no IBGE, dependendo do tema, ou na ONU, você está fazendo o quê? Gerando credibilidade no seu texto. Isso daí é o que a gente chama de argumento de autoridade. E você vai ver que na letra A, porém, já há conquistas e avanços que merecem ser conhecidos e comemorados. Esse é o ponto de vista do autor. É uma somatória de esforços, muitas vezes anônimos e invisíveis, compondo uma massa crítica. É o pensamento do autor. É fundamental para que qualquer pessoa, sejam quais forem suas características, seja considerada cidadão com os mesmos direitos e deveres. Também é o que ele diz, mas onde ele comprova o que diz? Olha a letra D. Segundo o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, representava entre 23% e 25% da população total do país. Então, ele está usando aqui um argumento de autoridade, exatamente para mostrar essa porcentagem, tá? E respaldar algo que ele esteja dizendo. Então, o uso de argumento de autoridade, o uso, por exemplo, de porcentagens, o uso, por exemplo, de dados estatísticos, né? O exemplo, isso daí constitui uma argumentação, certo? Isso respalda, isso dá credibilidade à ideia do autor. Então, resposta letra D. Viu? A gente vai direto no foco. É assim que a gente estuda para poder passar no concurso público. Então, a gente conhece o conteúdo e já exercita dentro da banca, o que é muito bom para você passar nesse concurso. Aproveite e conheça o curso de informática do professor Paulo França. Você vai observar que é impossível você não fechar uma prova tendo aula com o tio Paulo, tá? Ele é muito bom. E observe que você pode comprar a dobradinha, Português em Questões Comentadas comigo, professora Zezé Barino, e com
o Paulo França, por um precinho muito bom, muito honesto e um precinho que cabe no bolso de qualquer pessoa, tá? Então estamos aí, ó, à disposição para poder ajudá-lo a passar nesse concurso da Câmara de Santos Dumont, certo? Estamos aqui na torcida por você. Muito obrigada e fique com Deus. E lembre-se, estudar para o concurso público pode sim ser simples assim. Obrigada, paz e luz. Fique com Deus.